Olá, boa tarde a todos. Espero que tenham tido uma boa pausa para almoço. Temos agora pela frente uma longa tarde. Vamos falar de temas diversos. A tarde ainda vai ser longa, como eu dizia, mas olhando já para o final do dia, posso lançar a notícia de que quando terminar esta tarde de trabalhos aqui no Centro de Congressos do Estoril, estão todos convidados para participarem no Sunset ou no Pôr do Sol, como preferirem, no terraço aqui do Centro de Congressos, um evento promovido pela Arte Resília. Fica então o convite para mais logo. Para já damos início a esta tarde de trabalhos e começamos com um keynote speaker. Digital Operational Resilience Act. É um conceito que deve ser familiar para uns, acredito eu, estranho para outros. Para quem não sabe do que estamos a falar, a próxima apresentação vai esclarecer todas as dúvidas e todas as mudanças que estas novas regras trazem ao setor financeiro. É nosso convidado Diogo Lencastre, do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, onde é atualmente coordenador da Unidade de Riscos Não Financeiros. Boa tarde, Diogo, seja bem-vindo. Olá, Ruben, viva. Boa tarde. Obrigado. É comigo? Até já. Bom, deixem-me só apanhar aqui. Prometeram-me que havia um pointer. Não? Não. Ou será este? Não. Ok, não tem problema, vamos falando. Enquanto a organização me traz o pointer. Olá, boa tarde a todos. Então, o tema, como já viram, é para falar do DORA. O meu nome é Diogo Lencastre, eu trabalho no Banco de Portugal no Departamento de Supervisão e enquanto não começamos a apresentação, acho que fazemos aqui a parte institucional. Agradecer ao Centro Nacional de Cibersegurança o convite que nos fizeram para estar aqui. Como vão ver, o DORA é uma das nossas principais prioridades de supervisão para todos os bancos em Portugal neste momento e, portanto, é essencial para nós transmitir a mensagem em todos os fóruns, incluindo, obviamente, hoje aqui. Peço desculpa por voltar novamente a palco. Com a sua licença, Claro. Vou só conferir se não está. Exatamente. Tá, é este. É esta maquineta, não é? Embora eu não saiba muito bem como Ok. funciona, mas acredito que... Já está. Então pronto. Certo. Deixá-lo até já. Ok, então, 4 pontos para vos trazer aqui hoje. Primeiro é o contexto, ou seja, o que é o DORA e porque é que surgiu. Depois a nossa estratégia, Banco de Portugal, para implementar o DORA em Portugal. Uma parte de conclusões, que eu acho que vai ser relativamente rápida, fazer um wrap-up. E no fim temos espaço para 2 ou 3 questões. Mas começando com o mais importante, o contexto. O setor bancário, nos últimos 10 anos, sofreu uma transformação digital. E agora vocês dizem, já sabíamos. Claro que já sabíamos. E vêm à cabeça palavras como cripto, crowdfunding, DLT, mas a transformação digital foi muito mais simples do que isso. Este gráfico tem 3 linhas. Azul e vermelho está o número de empregados e de balcões dos bancos em Portugal, que, como veem, nos últimos 10 anos, diminuiu 30% a 40%. A amarelo, quase que a duplicar, está o número de contas bancárias com acesso através da internet. E, portanto, o fenómeno de transformação digital simplificado foi este. Os bancos despediram pessoas, que foi um processo complicado, fecharam balcões e continuaram a fazer o seu negócio no site e na app. Bestial. Inclusão financeira, serviços mais eficientes, mais serviços, bancos mais resilientes, claro. Mas há o reverso da medalha, que é onde há internet, onde há computadores, há ciberataques. E, portanto, também o número de ciberataques às entidades financeiras aumentou drasticamente. E, portanto, eu trouxe aqui 2 dados, vocês seguramente que têm outros melhores. Do lado esquerdo, dados do Centro Nacional de Cibersegurança sobre os setores que sofreram mais ciberataques nos últimos 2 anos, banca sempre no pódio. Do lado direito, da ENISA, a Agência Europeia de Cibersegurança, o número de ciberincidentes reportados por entidades financeiras, elevadíssimo. E, portanto, temos aqui a primeira parte, transformação digital, ótimo. Por outro lado, o risco de cibersegurança aumentar. E é neste contexto que surge o DORA. Okay? Em 2020, a Comissão Europeia desenvolveu uma estratégia que tinha várias leis europeias sobre criptoativos, sobre DLT, sobre crowdfunding e tinha também o último pilar, mas que não está escondido ali do lado direito, que é a cibersegurança. E é aí que surge o DORA. O DORA é um pacote legislativo que foi publicado, ou foi começado em 2020, publicado em 2022 e desde 17 de janeiro deste ano que se aplica
a todas as entidades financeiras. Eu vou reforçar o todas, porque isto vai desde, como nós costumamos dizer, a Caixa Geral de Depósitos até à Caixa da Chamusca. E na Europa toda, ok? Portanto, tem aqui um dever de harmonização. E de que é que fala o DORA? 6 pilares principais. O primeiro é a gestão de risco tecnológico, que acho que é o mais fácil de perceber. Tudo o que tem a ver com os controlos básicos da ISO 27001, mas traduzidos em regulação. Criptografia, planos de recuperação. Eu vejo a tirarem fotografias, eu acho que depois vão disponibilizar a apresentação, ok? Portanto, tirem à vontade, mas no fim vão ter isto tudo em PDF, que é ainda melhor. O segundo ponto é o de incidentes, a que se fala muito também por causa da NIS 2, ou seja, gestão, ponto importante da gestão, e reporte de incidentes. Terceiro, testes de resiliência operacional digital. Vocês, se calhar, não sabiam, mas os bancos grandes em Portugal são obrigados a fazer Red Teams de 3 em 3 anos. Quarto ponto tem a ver com gestão de risco de terceiros, ou seja, ter um registro de todos os contratos, cláusulas contratuais mínimas obrigatórias, e temos também uma nova função de supervisão de empresas da IT relevantes para o setor financeiro na Europa. Portanto, o que estamos a dizer é que o Banco de Portugal, juntamente com a Autoridade Bancária Europeia, a partir de 17 de janeiro de 2025, já pode supervisionar as entidades do setor das infraestruturas digitais que vão ser identificadas. Pensem, por exemplo, numa Microsoft desta vida, sempre que ela preste serviços ao setor financeiro. E depois, acordos de partilha de informação, no fundo, estabelecer aqui regras para os ISACs e, por último, cooperação entre as autoridades competentes. Ok? São 70 páginas que eu vos resumi aqui em 2 minutos. Por outro lado, na mesma data foi publicada uma diretiva. Porquê? Porque o DORA não caiu assim do nada. Já existia legislação no setor financeiro relacionada com este risco da resiliência operacional. Portanto, o que é que fizemos? Aqui um fine-tuning. Todos os sítios onde dizia risco operacional ou resiliência operacional, nós, no fundo, o que fizemos foi acrescentar de acordo com o DORA. Ok? Foi isto que a diretiva fez. E depois, o diabo nos detalhes, que são os regulamentos delegados, que é esta lista toda que está aqui, que eu não vou percorrer, mas a Comissão Europeia faz sempre isto assim, que é, publica um regulamento europeu, uma diretiva, e depois tem sempre mandatos lá dentro, que é, depois no futuro havemos de especificar, por exemplo, como é que se faz o reporte de incidentes. E então lá vem mais um regulamento, como é que é o reporte de incidentes. Havemos de especificar o conteúdo da política de gestão de terceiros. E lá vem o detalhe dessa política. Portanto, em relação ao DORA, era isto, ok? São 300 páginas de legislação europeia, aplicáveis a todos, que eu não vos convido a ler. Passando à nossa estratégia de Banco de Portugal para implementar o DORA em Portugal, que eu acho que isto é que é interessante. Missão. Porquê é que nos interessa a cibersegurança no setor bancário? O Banco de Portugal tem 2 missões, está escrito no nosso site logo na primeira página. Preservar a estabilidade de preços, não é? Ver se a inflação não passa dos 2%, e a estabilidade financeira, que é regular os bancos para ver se eles continuam a funcionar de uma maneira que não prejudique a economia. E, portanto, quando os incidentes acontecem, e eles acontecem, não vale a pena estarmos aqui com ideias que não vão acontecer, isto pode afetar ou o serviço, o site fica em baixo, o sistema não funciona no balcão, ou pode gerar aqui perdas financeiras para os bancos. E tanto uma coisa como outra, se afetarem bancos suficientes ou muito grandes, afetam a estabilidade financeira. Portanto, isto é core para a nossa missão. Estabilidade financeira precisa de resiliência operacional. Está feita aqui a explicação. Qual é que é a nossa visão? Prioridade estratégica em toda a linha. A Autoridade Bancária Europeia, que é a agência a nível europeu que trata da regulação do setor bancário, já há 3 anos que diz que isto é a prioridade número 1. O Banco Central Europeu, que supervisiona os meus bancos em Portugal, a mesma coisa. E o Banco de Portugal também dizia no plano estratégico até este ano, e posso-vos assegurar que ainda não está feito, mas o próximo plano estratégico vai dizer exatamente a mesma coisa. Em termos de valores, eu acho que há um valor para implementarmos o DORA em Portugal que para nós é o mais essencial de todos, que é cooperação. Okay? E, portanto, este gráfico, que eu imagino que não está brilhante, mas o que vos quero mostrar é, nós temos uma arquitetura de supervisão complexa. O Banco de Portugal não é o único supervisor preocupado com a resiliência operacional dos bancos em Portugal. E, portanto, o que é que nós fizemos? Foi abraçar a cooperação como um desafio. E, portanto, tanto a nível europeu, do lado direito, como a nível nacional, do lado esquerdo, temos grupos de trabalho, protocolos, procedimentos, tudo o que vocês se possam lembrar. E, mais do que isso, temos um compromisso com ego e sem ego, como eu tenho muitas vezes ouvido dizer, de realmente promover a cooperação. Para quê? Para evitar reportes de incidentes duplicados, para evitar irmos fazer uma inspeção ao banco e no mesmo dia estar lá a cair o Centro Nacional de Cibersegurança e a CMVM, não é, que não fazia sentido nenhum. E, portanto, ponto fulcral na implementação do DORA é a cooperação. Como é que implementamos isto na prática? Da mesma maneira que fazemos a nossa supervisão do dia-a-dia. Ou seja, se pensarem no risco de crédito, no risco de mercado, liquidez, aqueles típicos dos bancos, fazemos exatamente a mesma coisa com a cibersegurança. Temos um processo contínuo em que vamos recebendo reportes de informação dos bancos, por exemplo, os reportes de incidentes. Depois temos um processo anual em que pegamos em tudo o que temos
e que fazemos o que nós chamamos a decisão de capital, de dizer ao banco, olha, estás pouco seguro, tens que ter mais fundos para cobrir esse risco. Fazemos inspeções, obviamente, de chegar com a credencial na mão e inspecionar as instalações, testes, não só testes de cenário, como testes de intrusão, benchmarks, os famosos benchmarks em que, no fundo, comparamos os bancos todos, fazemos a escala, vemos quem é que fica numa ponta e na outra e investigamos o que é que pode aí estar a acontecer. E temos também esta parte forte da cooperação que eu referi há pouco. Em termos de forças na implementação do DORA, quais é que são as principais que nós temos? O DORA, e eu tenho estado aqui a falar e agora parece uma coisa muito inovadora, não é assim tão inovador no setor bancário em Portugal. Ok. Tudo o que agora todas as entidades financeiras na Europa têm que fazer, já nós fazíamos de uma maneira ou de outra. É verdade que não era harmonizado para todas, é verdade que não era tão exigente, mas a verdade é que, eu tentei fazer aqui uma lista não exaustiva de orientações que já tínhamos dado ao mercado, práticas voluntárias que já tínhamos, que no fundo cobriam todas, mas todas estas dimensões. E mais, já fazíamos inspeções, não estamos a fazer inspeções só porque o DORA foi criado. Já fazíamos benchmarks. O que o DORA nos veio trazer foi uma lei que permite clarificar isto tudo e implementar isto tudo. Portanto, a primeira força é, não nos apanhou de surpresa. Fizemos aqui um front-running. E desafios, se calhar os desafios é o que é o mais interessante. Nós fizemos um inquérito a todas as entidades financeiras abrangidas pelo DORA no final do ano passado, que é o gráfico que está do lado esquerdo, e perguntámos quais é que são os maiores desafios que vocês têm para implementar o DORA. Número 1, renegociação de contratos. Okay? O DORA, naquele capítulo da gestão de terceiros, tem cláusulas contratuais específicas exigidas. E há aqui um processo muito difícil, sobretudo para as entidades financeiras de menor dimensão, de chegar a grandes prestadores e dizer, olha, eu agora tenho uma lei que tenho que cumprir e, portanto, vamos alterar o contrato. Como devem imaginar, isto não se faz de um dia para o outro, é um processo difícil. Por outro lado, nós temos visto que os fornecedores estão relativamente sensíveis, porque como eles também vão ser supervisionados, acabamos por ter aqui algum leverage. Mas esse é, sem dúvida, um dos principais desafios. O segundo é a falta de recursos especializados. Portanto, agora, não são só os bancos e as empresas de consultoria, auditoria e suporte que contratam, é também o regulador, não é? Só faltava cá mais os reguladores a vir contratar pessoas especialistas em cibersegurança e o custo de cumprimento com o DORA. Okay? E, portanto, passamos ao gráfico do lado direito. E assim o número para fazer o headline é, em Portugal, de acordo com os dados que nós temos, cumprir o DORA custou às entidades financeiras do setor bancário 100 milhões e 800 FTEs, okay? Distribuídos ao longo de 3 anos. Isto é um custo relevante, okay? Mas, obviamente, é um custo relevante que faz sentido, e que para nós está englobado num processo que eles já vinham a fazer, eles, os bancos, de transformação para serem mais resilientes. E, portanto, como dizia, temos forças, isto não nos apanhou de novo, mas mesmo assim custou aqui algum tempo e dinheiro. Em termos de resultados, e agora aqui se calhar vamos perder mais algum tempo, fizemos isto tudo e como é que nos estamos a sair? Neste mesmo inquérito que eu vos dizia, perguntámos, obviamente, às entidades financeiras, cumpre ou não cumpre? E vocês vão dizer, elas todas vão dizer que cumpre, porque estão a falar com o regulador, mas não é verdade. Okay? E, portanto, o que é que nós vimos? Vimos que já quase todos os bancos e outras entidades financeiras do setor bancário tinham feito o seu gap analysis, ou seja, eles próprios olhado para o DORA e dito, será que eu cumpro isto, não cumpro? Quais é que são os gaps que eu tenho? O que é que tenho que fazer para cobrir estes gaps? O que é bom, ou seja, isso é o que nós esperávamos. Que os principais gaps estavam na parte de gestão de risco tecnológico, ou seja, não tanto nos testes, na gestão de risco de terceiros, mas naquela parte mais paper heavy, de políticas, de cópias de salvaguarda, de backups, disto, daquilo, que é muito paper heavy, portanto aí há muitos gaps, ok? Isto é um trabalho natural dos bancos. Depois vimos também que os gaps não eram assim tão graves, ok? Não há praticamente gaps críticos por cobrir daqueles que diríamos, o banco tem mesmo que fazer isso. E por outro lado vimos, e acho que isto é que é a mensagem mais importante, que o nível médio de compliance era de 75% na data de entrada em aplicação. Vocês diriam, deveria ser 100, claro que devia, mas o ótimo é sempre inimigo do bom. E, portanto, para nós estes 75% de nível de cumprimento são não só fruto do esforço dos bancos, mas também fruto deste esforço de antecipação regulatória que levou a que todos estivéssemos mais preparados. Outra nota que não está aqui, porque eu não podia escrever, mas que vos vou dizer. A 31 de maio acabou a data de reporte para o primeiro reporte do DORA de contratos. Okay? Um exercício a nível europeu, em que todas as entidades financeiras tiveram que fazer um dos reportes que é reporte-me todos os seus contratos da IT com um template que é super complexo, com 30 mapas. Okay? Novinho em folha, em XBRL CSV. Em 61 autoridades competentes, houve 7 que na data conseguiram entregar todos os reportes das suas entidades financeiras. E claro que uma delas foi o Banco de Portugal. Okay? Portanto, isto quer dizer que, tanto a nível nacional como a nível europeu, nós ficamos bem na foto, e quando digo nós, falo pela comunidade inteira.
o regulador e as entidades supervisionadas, que seguramente fizeram um esforço grande e acabamos por ser dos poucos que conseguem cumprir o que nos era pedido. Bom, chegados aqui, todos os que não trabalham diretamente no setor financeiro poderão estar a dizer: ok, isto é ótimo, mas estou aqui um bocadinho a perder o meu tempo e, portanto, que venha o próximo orador. E o que é que nós pensámos? Ou eu pensei, juntamente com a nossa equipa de cibersegurança, como é que poderíamos trazer aqui alguma coisa de útil para todos, para a ADP, para a Sonai, para a Simpor e para outros que aí andem, que não trabalham no setor financeiro relacionado com o DORA. Era que o DORA pode ser um referencial de boas práticas. Agora aqui está mesmo ali o símbolo de tirarem fotografias lá em cima, ok? Porque esta é a parte que eu acho que vai ser relevante para todos. O DORA não se aplica a empresas das telecomunicações, não sei, da energia, da distribuição, mas será que não pode ser útil por causa disso? Se calhar até pode, não é? Então o exercício que nós fizemos foi: como é que o DORA poderia ser útil para vocês todos? E há aqui, na minha opinião, e com toda a humildade de quem ajudou a escrever o DORA, 4 ou 5 coisas-chave que podem ser super importantes para toda a gente numa lógica de boas práticas. Primeira, na parte da gestão de risco tecnológico, o DORA tem um regulamento legado com imensas páginas que fala de coisas que nunca vimos falar noutro sítio. Requisitos concretos e específicos sobre gestão de alterações aos sistemas de informação. Estamos a falar de 4 ou 5 páginas sobre como é que se faz um change request, como é que se testa um change request, como é que tem que estar os ambientes, tudo prescritivo. Não quer dizer que vos aplique, mas se calhar se olhassem e vissem como boa prática, podia ser útil. A mesma lógica para gestão de chaves criptográficas. 3 ou 4 páginas em que o regulador se atravessou e disse: para gerir decentemente chaves criptográficas, o que eu acho que as entidades financeiras devem fazer é prescritivo. Isto. E o mesmo para os cenários a considerar nos planos de recuperação de sistemas de TIC. Ou seja, há uma lista de 10 que diz assim: o vosso DRP tem que cobrir no mínimo estes 10 cenários. Mais uma vez, o DRP de empresas fora do setor financeiro não tem que cobrir estes cenários. Mas se calhar se quiserem fazer um quality check interno, terem este referencial e olharem para ele, pode ser boa ideia de: será que eu cubro pelo menos os 10 cenários do DORA? Não custa nada, isto está tudo disponível na internet. Depois, relativamente ao reporte de incidentes, nós já temos um template. Okay? Temos um template com um data point model, com todos os campos lindamente definidos, com canais de reporte e, portanto, se vocês tiverem um processo de gestão e reporte de incidentes, outro regulador que ainda não esteja bem definido, podem pensar: será que eu tenho a informação que me permitiria reportar um incidente ao abrigo do DORA? E aí fica um exercício relevante. O mesmo se pode dizer sobre os critérios. Será que eu tenho todos os critérios adequados para ver se um incidente é material ou não é material? Depois, na parte dos incidentes, há aí uma parte relevante também, que é os nossos incidentes, e nossos digo, os relevantes para o DORA no setor financeiro, não são só incidentes de cibersegurança, estão todos os incidentes tecnológicos. E, portanto, há aqui uma harmonização dos dois processos, que muitas vezes para as equipas internas da organização não é fácil, que está também prescrita no DORA como é que deve ser feita e que eu acho que é relevante. Depois, relativamente aos testes de resiliência operacional digital, o TIBER é ótimo. O TIBER é o quadro de referência que foi transformado em lei sobre como fazer testes de Red Team supervisionados e certificados pelo regulador. A reação de todos os bancos que já faziam testes de Red Team há 20 anos e que fizeram o primeiro TIBER connosco é sempre a mesma, que é: epá, isto custou imenso, mas é ótimo, quando é que podemos fazer o próximo? É um framework prescritivo sobre a duração de cada fase, o tipo de cenários que tem que ter, quais são as qualificações dos prestadores, qual é que tem que ser o output, qual é que tem que ser o envolvimento das equipas e, portanto, mais uma vez, acho que é uma ótima prática para adotar em todos os setores. Aliás, a nossa equipa de cibersegurança está a fazer um TIBER. E, por último, relativamente também ao risco de terceiros, acho que há aqui uma série de questões sobre não só a parte da gestão de risco, mas as cláusulas contratuais que vos podem beneficiar. Todos os fornecedores de serviços de tecnologias de informação grandes já criaram, porque são espertos, o que eles chamam uma adenda do DORA. Já tinham a adenda do GDPR e agora foram criar outra adenda DORA. E, portanto, o que é que está na adenda do DORA? Está o que o fornecedor acha que dá resposta a todos os requisitos em termos de cláusulas contratuais do DORA. E, portanto, pode ser uma boa pergunta para fazerem aos vossos fornecedores mais importantes, que é: olha, mostras-me a tua adenda do DORA, só para ver o que é que não colocaste no meu contrato, mas tens contratado com a Caixa e com o BCP, para ver porque é que eles estão mais resilientes do que eu, provavelmente, na gestão do risco de terceiros. E, portanto, resumidamente, e ficam aí todos os links e todas as indicações, estes são alguns dos exemplos como nós achamos que o DORA, enquanto referencial de boas práticas, pode ser útil para entidades fora do setor financeiro. Chegamos então agora à parte da conclusão, ok? Na conclusão, o que é que eu vos queria transmitir? Principais mensagens que eu espero que tenham passado e se não, podemos voltar atrás. Primeira mensagem:
a atividade do setor financeiro e, sobretudo, bancário é cada vez mais digital. Vimos aqui que os bancos despediram pessoas, que foi um processo complicado, fecharam balcões e usam o site e a app para fazer praticamente tudo hoje em dia. Portanto, usam muito mais a internet e estão muito mais sujeitos a ciberataques. Segunda mensagem, o DORA não é assim nada de novo, o setor bancário em Portugal, mas é sim um ótimo elemento de harmonização e exigência. Portanto, passámos a ter mercados, seguros, banca, todo o setor financeiro por essa Europa fora. Estamos a falar de 16 mil entidades e não só das 43 do setor bancário em Portugal, que têm todas que cumprir exatamente a mesma bitola com proporcionalidade. E aqui uma palavra para a proporcionalidade, até porque já havia a APB na bancada. Claro que o supervisor, quando aplica o DORA, não vai exigir o mesmo a um banco muito pequeno e uma entidade muito pequena. Mas a verdade é que ter regras que são harmonizadas acaba por fazer com que todos os elos da cadeia tenham o mesmo nível de segurança. Portanto, o DORA é, nós gostamos desta expressão, uma evolução sem rupturas para o setor bancário em Portugal. Resultados são o que mostram e a aplicação prática em termos dos reportes que já temos recebido e das conclusões das nossas ações de supervisão mostram isso também. Por outro lado, Banco de Portugal, prioridade estratégica. O nosso plano estratégico do próximo período, como vos disse, de certeza que vai ter esta prioridade. A nível europeu, continua a ser uma prioridade e, portanto, não há dúvida nenhuma que é isso o negócio e o risco obrigam. Missão de proteger a estabilidade financeira, esta é a mensagem que eu espero que tenha passado, porque é aquela que nós mais gostamos, é porque é que vocês perdem tempo e recursos com isso tudo. É justamente porque está no core da nossa missão, ok? Não há estabilidade do setor financeiro, nem proteção do cliente bancário, se a atividade dos bancos não for segura. Portanto, isto parece evidente, mas é isto que justifica o que nós fazemos no dia-a-dia. Eu gosto de acordar e saber que tem um propósito. E qual é que é a chave disto tudo? É a cooperação. É a cooperação com as outras agências do setor financeiro, é a cooperação com o centro, é a cooperação com a proteção civil, é a cooperação com todas as autoridades e com a indústria para fazer com que a implementação seja o menos dolorosa possível e com mais benefícios. Sobre a cooperação deixávamos uma última nota que eu acho que é exemplar, que é nós temos um fórum que podem ver no site do Banco de Portugal que se chama FICRO, que é a sigla de Fórum com a Indústria para a Cibersegurança e Resiliência Operacional. Participam o banco, o centro, a proteção civil, a APB e os 10 maiores bancos em Portugal e a CIBS, todos representados ao nível da administração, já há 4 ou 5 anos, com o objetivo de desenvolver iniciativas que promovam a cibersegurança no setor bancário. E é a discussão mais aberta que eu já vi. Okay? O primeiro Tiber que fizemos foi voluntário. Ainda não havia o DORA e perguntámos aos bancos, olha, nenhum de vocês gostava de perder um ano e gastar não sei quantos mil euros a fazer um teste de Red Team que nós certificamos? Todos disseram que sim. Todos disseram que sim. E, portanto, é um fórum onde realmente há esta lógica de todos contribuirmos para um bem comum, que é um bem público, e, portanto, é essa a importância da comunicação. O último ponto, que é esta última página que tivemos a ver, qual é que é, ou pode ser, na nossa opinião, a utilidade do DORA para todas as outras organizações que não estão no setor financeiro? É uma boa prática. É uma boa prática na parte da gestão do risco tecnológico, é uma boa prática para a gestão e reporte de incidentes e é uma boa prática para a gestão do risco de terceiros que pode ser utilizada, se vos fizer sentido, no vosso nível de maturidade. E pronto, não sei como é que estamos de tempo, mas era isto que tinha para vos dizer. E, portanto, se houver alguma questão, podemos agora responder. Como disse, depois a apresentação vai ser disponibilizada. O DORA e todas estas leis que eu aqui falei estão na internet. E, se quiserem os meus contactos, venham pedir depois da sessão. Ok? Questões? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Ouvi dizê-lo que o DORA não foi uma surpresa para o setor financeiro português, embora tenha custado tempo e dinheiro. Estas novas regras entraram em vigor em janeiro. Nesta altura podemos dizer que já estamos numa fase de velocidade cruzeiro, ou seja, as coisas já estão bem implementadas ou ainda há muitas dúvidas por parte das instituições financeiras? Estão bem implementadas. A resposta é sim. E agora tenho que desenvolver. Porquê é que é assim? O primeiro ponto, os dados que nós temos mostram isso. Ou seja, os gaps que os bancos identificaram, todos eles eram resolvidos mais ou menos até a meio de 2025, alguns até ao final de 2025, mas mesmo quando ainda havia dúvidas, nós tivemos workshops com a indústria, fizemos comunicados, temos interações bilaterais permanentes e, portanto, não só pela nossa ação de clarificação, como a informação que recolhemos, é de que sim, o DORA já faz parte do dia-a-dia de todas as entidades do setor financeiro. Claro que aqui haverá diferentes níveis de cumprimento e é essa a nossa função agora, é garantir que todos avançamos à mesma velocidade.
O Banco de Portugal tem também seguido o exemplo do Banco Central Europeu e tem feito nos últimos anos os chamados exercícios de resiliência e de cibersegurança. Em que medida é que estes exercícios têm sido úteis e o que é que se tem aprendido com eles? Boa questão, deixa-me pensar um bocadinho antes de responder. Acho que o úteis é evidente, não é? Sobretudo para esta plateia. Quem não faz exercícios anda só a fazer metade do trabalho. Do ponto de vista de supervisão, qual é que é o interesse disto? Nós sempre fizemos testes de esforço na lógica financeira. O stress test, depois se fala nos jornais se o banco passou ou não passou. A lógica na resiliência operacional e na cibersegurança é ligeiramente diferente. Não há cá um passou ou não passou. O que é que há? Há o facto de só quando testamos é que chegamos à conclusão se as coisas realmente funcionam ou não. Eu lembro-me sempre do mesmo exemplo, que é um banco que tinha um plano de continuidade e de recuperação ótimo, que funcionava lindamente, e no primeiro dia em que nós os obrigámos, porque nunca o faziam, a ir testar, chegaram à conclusão que a pessoa que tinha que fazer a recuperação da máquina lhe tinham expirado as credenciais e depois a pessoa que lhe ia dar novas credenciais não estavam disponíveis. E, portanto, é o detalhe que dá a resiliência realmente, que só com testes é que se verifica. E os detalhes nesta matéria contam e muito. Sim. Diogo Lencastre, muito obrigado. Um aplauso para o nosso convidado. Muito obrigado. Obrigado. Foi então a primeira apresentação desta tarde, no segundo dia da CIDES 2025. Avançamos para mais um painel de debate. Vamos agora olhar para as ameaças que afetam o ciberespaço de diferentes perspectivas. Este painel vai funcionar de uma forma diferente dos restantes. Temos 3 oradores, mas antes de irmos a um momento final de debate, vamos primeiro escutar a apresentação de cada um deles. Passo por isso, desde já, a apresentar o primeiro convidado deste painel, que nos próximos minutos vai então trazer-nos uma apresentação sobre a realidade que conhece de perto. Falo de Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Pode vir a palco. Boa tarde. Muito obrigado e até já. Obrigado. Creio que tem aí o ponteiro para mudar. Sim. Boa. Muito boa tarde. É de facto um imenso gosto que estou a participar com o CNCS e na 11ª edição do CIDES. E o que me propus fazer quando me pediram à Polícia Judiciária para fazer uma apresentação sobre as ameaças ao ciberespaço, acabei por, de alguma forma, ir buscar alguma informação num relatório recente do SOCTA. Eu posso já... Do SOCTA, que é este relatório produzido pela Europol, não sobre o cibercrime, porque esse chama-se IOCTA, mas o SOCTA é, ao fim e ao cabo, um relatório sobre a criminalidade organizada. E uma das constatações, e algo que ficou logo definido como o fator principal que motivava a criminalidade organizada, são esses 2 fatores que nos remetem precisamente para a criminalidade informática, para a criminalidade praticada com recursos a meios informáticos. Daí este enquadramento. O próprio relatório SOCTA tem como foco principal esta ideia da mudança do ADN da criminalidade grave e organizada, que de forma muito incisiva nos remete para a criminalidade informática e praticada com recursos a meios informáticos. A mudança deste ADN naturalmente, verifica-se logo pelo crescente papel da internet e das ferramentas de comunicação na facilitação da criminalidade, de todo o tipo de criminalidade, não só os ciberataques, não só o cibercrime, mas todo o crime praticado com recursos a meios informáticos. E aqui podemos incluir o tráfico de droga, o terrorismo, toda a criminalidade acaba por estar municiada por esta nova ferramenta que é a internet e a tecnologia. Depois,
um crescente envolvimento entre a criminalidade organizada e os atores estatais. Isto é algo que é evidente e é visível todos os dias na atual situação geopolítica. É bem evidente o papel que a criminalidade informática praticada pelos Estados assume na visão que existe sobre a criminalidade à volta dos Estados e utilizada pelos Estados. Algo também muito difuso, mas que assumiu este nome, que é das ameaças híbridas, que é ao fim e ao cabo uma conjugação de esforços entre todas as capacidades do crime organizado, pela organização, pelos recursos que possui, pela tecnologia que consegue angariar, como um foco de facto evidente de estabilização da sociedade atual. E depois, uma verificação também, isto são tudo fatores que condicionaram precisamente a atribuição deste nome ao relatório da criminalidade organizada, que saiu recentemente, ele é público, saiu no dia 12 de junho, que é a aceleração que a tecnologia vem permitindo à prática deste tipo de ilícitos. Não só, mais uma vez, dos chamados crime informático, mas também crime praticado com recursos a meios informáticos, nomeadamente a automação e a inteligência artificial. Para ser muito conciso, até porque o tempo é pouco e julgo que se calhar a parte da discussão será até mais útil, eu iria fazer... Isto deixou de funcionar. Não. Isto não é exaustivo, é meramente indicativo e são, quiçá, os fatores ou as principais ameaças a que assistimos neste momento. Desde logo o ransomware, apesar de um abrandamento que teve durante o ano de 2024, teve novamente e está a ter novamente um incremento significativo durante o ano de 2025 e também durante a última parte do ano de 2024. A questão dos ataques a infraestruturas críticas, que é algo que é neste particular que falamos quando estamos a falar de ciberataques. É neste particular que falamos quando estamos a falar de organizações públicas de infraestruturas críticas. A espionagem, como não poderá deixar de ser e acaba por ser o reflexo daquilo que acabei de referir relativamente às ameaças híbridas. Também os deepfakes, porque aparecem associados a um conjunto vasto de crime. E deixei para o último estas duas características porque elas são de facto avassaladoras naquilo que eu a seguir vou chamar de epidemia das fraudes digitais, que não são essencialmente informáticos, são crimes praticados com recursos a meios informáticos, mas que têm na sua base a engenharia social. E também aonde se inclui naturalmente com grande percentagem o phishing, chamando a atenção, e julgo que toda a plateia saberá que o phishing não se reporta tão só ao acesso à banca online, como normalmente aparece associado, mas a todas as formas de captura de credenciais que são possíveis de fazer quando um determinado computador, uma determinada vítima é atacado. Neste particular, acho que estamos completamente toldados, eu diria, pela possibilidade que a sociedade digital permitiu aos criminosos de capturar tudo o que são dados informáticos. E por isso aqui eu lhe chamo a soberania dos dados, porque a economia do crime, deste ecossistema do cibercrime, neste momento é baseada no acesso ilícito, quer tenha engenharia social, quer não tenha no seu início, a sistemas e a captura de dados e identidades. Como fator que ajuda o criminoso, a automação dos ataques e as identidades sintéticas vieram naturalmente facilitar este cometimento. O que eu refiro aí nessa última caixa, que phishing, burlas telefónicas, malware, deepfakes, tudo serve
para capturar dados. Logo, e essa é uma visibilidade que temos quando olhamos para o cenário da criminalidade, rapidamente percebemos que os dados são aqui a mercadoria central. Quer para a prática, para realizar os próprios ataques a outro tipo de dados, são também eles alvo desses ataques, são também um subproduto dos mesmos, porque permite que estejam a ser vendidos noutros fóruns para dissimular e para afastar linhas de investigação. Os dados obtidos por infostealers são neste momento a grande preocupação que está subjacente à captura dos dados das vítimas do cibercrime. O exemplo do Hive é meramente indicativo, porque temos outros em que o impacto se notou com as mesmas características, mas foi determinante, neste caso, o trabalho efetuado de forma cooperativa entre a Europol e vários Estados, a Microsoft também, no caso, e vários Estados europeus e também os Estados Unidos da América. Cada vez mais é fácil cometer crime informático. O crime é oferecido aos criminosos, ou melhor, a possibilidade do crime é oferecida aos criminosos, neste momento, como um serviço em que, de facto, não é exigido especial competência ao criminoso. Por outro lado, as plataformas de cibercrime oferecem os dados, oferecem tutoriais, oferecem também as fraudes a que podem ser aplicados determinados dados que anteriormente tenham sido capturados. As credenciais de acesso, naturalmente, podem criar até um mercado paralelo de venda desses dados e algo que ocorre normalmente em fóruns da Dark Web. Os dados filtrados servem, naturalmente, como arma de arremesso para os seus titulares, através da extorsão, através do roubo da identidade dos autores ou dos dados produzidos, e algo que não verificávamos há algum tempo, mas que cada vez está mais massificado, que é a utilização dos dados pertencentes a menores ou a crianças. Neste âmbito, importa também falar do que são as motivações criminosas, e nós verificamos que elas são diversificadas. Não temos algo que nos permita dizer que a motivação foi esta ou foi aquela. Para vos elucidar, um dos grandes ataques ocorrido em 2021 a uma grande empresa em Portugal, a motivação até hoje detectada foi a simples destruição dos dados. No entanto, a motivação financeira, como não poderia deixar de ser, continua a ser aqui a privilegiada, porque se cria e porque se quer criar algum lucro neste tipo de atividade. Não podemos desprezar, no entanto, a motivação ideológica, aquela que já falei das ameaças híbridas e também a do recrutamento, em que verificamos que a motivação, olhando à conjuntura económica, à geopolítica, se verifica que muitas das vezes a motivação que está subjacente à prática deste tipo de ilícitos é o recrutamento para a prática do crime por parte das organizações criminosas. Por vezes tendemos a pensar que aquela criminalidade que nos afeta todos os dias, tipo fenómenos como o Olapai, o MBA, o Romance Scam, que afeta diretamente uma vítima em concreto, o que rapidamente nós verificamos é que se trata de crime organizado. Estamos a falar de associações criminosas que rapidamente tentam dissipar este tipo de ganhos, de lucro,
para cadeias de branqueamento de capitais. E o que é produzido sobre uma vítima, por exemplo, num fenómeno do Alapai, 200, 300, 1000, 1500, 2000 euros, rapidamente multiplicado, passa a constituir uma ferramenta essencial ao branqueamento de capitais. Daí não podermos desprezar nem mesmo este tipo de fenómenos mais simples, porque eles têm subjacente uma prática organizada e uma prática em associação. Quando falamos de engenharia social, temos que falar desta epidemia, é disto que tenho falado, do romance scam, dos falsos arrendamentos, dos falsos, das compras nas plataformas de vendas, o Alapai, o MBWay. É um facto que são realidades algumas que são exclusivas a Portugal, porque a questão do MBWay, por exemplo, é exclusiva a Portugal, mas há uma diversidade. Nós, neste momento, temos na Polícia Judiciária identificados cerca de 25 modus operandi relacionados com este tipo de fraudes online e que afetam todos os dias. Provavelmente, se perguntar na plateia, já toda a gente hoje recebeu uma mensagem, um telefonema a dizer que o seu currículo é valioso e que estão interessados em recrutá-lo. Por isso, é disto que tratamos, porque estamos na fase da angariação, estamos na fase em que alguém procura contactar. Vão perguntar também, mas estamos já a falar de crime? Não estamos ainda a falar de crime, estamos a falar de atos preparatórios em que se procura a adesão da vítima. Porque o que eles pretendem neste momento é que a vítima, neste caso adira, comece a dar dados, comece a dar informação, até escalarem e até estarem dominados pela atividade criminosa. Apresento aqui 2 casos de sucesso. Tivemos naturalmente vários, mas estes, pela sua grandeza e pela capacidade de que os países e a Europol, e também neste caso a Microsoft teve. Já falei da operação do IVE, mas falo também aqui do Endgame, que teve a ver com o desmantelamento deste InfoStealer, e vejam o impacto que este InfoStealer teve durante o seu período de vigência. Também esta operação, a Labost, em 2024, que era uma plataforma de phishing, era diferenciada de phishing de utilizadores, de cartões, de meios de pagamento, tudo também foi desmantelada em 2024. Seguindo, e para cumprir o horário, queria terminar com o que eu considero desafios, mas ao mesmo tempo alguns paradoxos da sociedade aberta em que vivemos. Toda a gente está disponível para publicamente ceder os seus dados. Todos nós estamos disponíveis para ceder os nossos dados nas redes sociais, em concursos, em solicitações que nos fazem de promoções. E o paradoxo é este, é que depois não estamos tão disponíveis para acatar a segurança que tem que estar subjacente à utilização destes nossos dados. Isso é um facto que privacidade é importante, a proporcionalidade que temos que encontrar entre privacidade e segurança, e também justiça, que normalmente não se fala em justiça, fala-se em segurança, mas estamos a falar também de justiça, é um pouco difícil de configurar. A encriptação, a própria discussão à volta da encriptação acaba por ser também um paradoxo, porque é um facto que as novas tecnologias surgiram para nos garantir privacidade, mas também temos que equacionar a possibilidade de a encriptação poder ser posta ao serviço da segurança. Um outro, e que de alguma forma entronca nos anteriores, tem a ver com a emergência dos metadados. Tivemos um retrocesso evidente durante os últimos anos, porque deixamos de ter uma lei que permitisse o acesso às autoridades aos metadados, mas o que eu pergunto é como é que se investigam
98% dos crimes que certamente têm na sua origem um metadado, têm na sua origem um dado produzido pelos operadores ou que passam nos operadores de comunicações. Os dois últimos são mais desafios que são normais estarem sempre no último slide de todos os apresentadores, que é a formação e a cooperação. Mas temos que continuar a insistir. Acho que em Portugal temos feito progressos bons neste âmbito, quer ao nível da formação, e aproveito aqui para dar os parabéns ao CNCS pela iniciativa e pela implementação deste plano de formação que fornece a todos os cidadãos, e também ao nível da coordenação, naquela parte que tem a ver com os chamados ciberataques, entre, neste caso, a Polícia Judiciária, o Centro Nacional de Cibersegurança, a Ciberdefesa e também os serviços de informações. Este foco é essencial e este foco de coordenação tem que ser também integral. Não pode só estar no papel, não pode efetivamente só estar nas apresentações, mas tem que ser materializado provavelmente no exterior, no networking que fazemos neste tipo de eventos, mas também quando estamos em cima dos casos, essa cooperação é essencial. E termino aqui, julgo que cumpri o horário, e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Proponho que volte à plateia para poder assistir mais confortavelmente às duas apresentações que ainda faltam e depois então voltamos a juntar-nos aqui em palco para os minutos que restarem para o debate. Pode ser? Muito bem. Vamos então a isso. Muito obrigado. Enquanto Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ volta à plateia, aproveito já para lançar o convite para subir a palco ao próximo convidado desta tarde. É agora tempo de ouvirmos Saúl Carapinha, do Serviço de Informações de Segurança, que agora terá também alguns minutos para fazer uma apresentação. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os meus colegas de plateia. Muito obrigado, Carlos. São pessoas que eu já conheço há uma série de anos e com quem temos o prazer de ter vindo a trabalhar ao longo desta última década, pelo menos, em inúmeros casos, assim como ao CNCS também. Aquilo que me traz aqui hoje, essencialmente, é poder falar sobre o espectro de ciberameaças do ponto de vista da intelligence. Ver como é que nós, do ponto de vista da intelligence, tratamos propriamente dita a questão das ameaças no ciberespaço, que é algo um pouco diferenciado, como poderão ver, da forma como as outras instituições a tratam. Posto isto, na realidade, o Serviço de Informações de Segurança tem esta missão, a providenciar aos nossos stakeholders informações de segurança referentes a ameaças à segurança nacional ou aliada. Em suma, e passando, se calhar, pela negativa, talvez como forma de facilitar um pouco aquilo que é a percepção daquilo que é a nossa atividade, nós não somos um órgão de polícia criminal. Não perseguimos, propriamente dito, não judicializamos os casos, isso cabe aos órgãos de polícia criminal, em concreto à Polícia Judiciária, à equipa do Carlos Cabreiro, que esteve agora aqui, me precedeu aqui nesta apresentação. Também não somos um CERT nacional. Isso é o papel do CNCS, portanto não fazemos mitigação, não damos resposta a incidentes. Da mesma forma que também não damos uma resposta musculada, uma resposta declarada em caso de ciberataque. Isso compete ao Centro de Ciberdefesa, neste caso ao Centro de Operações de Ciberdefesa. Na realidade, aquilo que nós fazemos é providenciar informações ao nosso poder político. Nós somos um órgão de apoio à decisão. Aquilo que nós tentamos fazer é veicular uma imagem o mais concreta possível do agente de ameaça, das suas intenções, das suas motivações, de forma que o nosso poder político possa decidir sobre questões de segurança com a informação mais fidedigna possível e consegui-lo fazer de uma forma mais concreta, mais correta.
Posto isto, e falando em termos das ameaças, na realidade nós tratamos estas ameaças, pelo menos na perspectiva clássica, há cerca já de 40 anos. Portanto, desde o terrorismo, os extremismos, ameaças à segurança económica, a espionagem convencional, a criminalidade organizada, ou mesmo a proliferação de armas de destruição em massa, é algo para o qual nós olhamos, como digo, desde a gênese do nosso serviço há 40 anos. Quando passou a haver, propriamente dito, a digitalização da nossa sociedade, estas matérias passaram a ficar também elas no escopo daquilo que era da nossa atenção. Portanto, começamos na realidade a olhar para estas ameaças também naquilo que é a sua materialização no mundo digital. Perceber em concreto como é que determinado agente de ameaça, por exemplo, utiliza o ciberespaço para efetuar ações de espionagem. Já não só utilizando oficiais de informações no terreno e estou criando toda uma rede de agentes, mas sim através de ações remotas que o podem fazer a partir do conforto das suas capitais com vista à obtenção de informação. Diga-se de passagem também que a questão das ciberameaças, na realidade, acaba por muitas vezes potenciar também aquilo que é a ameaça. Potenciar na medida em que permite obter de uma forma muito mais tranquila, com muito maior segurança operacional, os seus intentos maliciosos. Eu digo isto, por exemplo, a título de curiosidade, se pegarmos, por exemplo, na questão da espionagem, colocar agentes de ameaça no terreno, colocar oficiais de informações no terreno, fazer toda uma operação de espionagem tem custos particularmente elevados. Custos não só monetários, mas também riscos acrescidos ao nível da segurança operacional. Caso esse oficial de informações seja apanhado, vai ter, por consequências, certamente graves problemas ao nível da diplomacia. Coisa que é particularmente diferente quando nós estamos a falar de ações que são conduzidas de forma remota. Isto porque o ciberespaço, como todos sabem, cria negação plausível, anonimização e capacidade de manter muitas vezes operações durante um largo período de tempo. Muito mais do que propriamente dito se estivermos a falar de ações de UMINT clássicas. É claro que essas operações também é passível de manter-se um agente durante muitíssimo tempo ativo, no entanto, o risco operacional acrescido é muitíssimo mais elevado. Daí o facto de eu dizer que as ciberameaças acabaram, ou melhor, toda a parte digital no âmbito destas ciberameaças que aqui estão atrás de mim representadas, acabam por potenciar aquilo que é a ação, propriamente dito, ofensiva destes atos. Seja, por exemplo, na criminalidade organizada, aliás, o meu próprio colega da Polícia Judiciária já focou e bem, seja na questão dos extremismos, seja, ou até mesmo de ameaças à segurança económica ou da espionagem convencional, como acabei agora de referir. Posto isto, a nossa missão essencialmente é ter um foco, um outlook nas ameaças, termos um foco essencialmente nas ameaças, é perceber em concreto quem são os agentes de ameaça. O nosso trabalho é feito na prevenção. O nosso trabalho não é após a ou melhor, não se despoleta após a materialização da ameaça. Pelo contrário, o nosso trabalho é prever essa ameaça, é arranjar a forma dessa ameaça não se materializar. Daí o nosso trabalho ser essencialmente focado nas ameaças, é tentar perceber, acompanhá-las, detectá-las precocemente, perceber quais é que são as suas infraestruturas de ataque, quais são as suas motivações, como é que eles à partida nos olham, quais são as vulnerabilidades que irão explorar no nosso ciberespaço. Qual é que é a informação que nós temos que a eles lhes convém obter? Seja nossa propriamente dito, seja informação aliada que se encontra ao serviço do Estado português. Onde é que essa informação é mais fácil de obter? Informação, por exemplo, por exemplo, sobre a NATO. Isto é apenas uma questão de exemplo. Será mais fácil obter, por exemplo, nos Estados Unidos, em França, em Portugal ou num outro país, por exemplo, cuja a sua maturidade cibernética é menor. Certamente será nesse último país. Daí ser a canalização dos esforços dos agentes de ameaça, pelo menos no âmbito da ciberespionagem. E digo isto, não quer dizer que também eles não se materializem em Portugal. Vejamos, hoje em dia posso-vos dizer que a ameaça que Portugal se detém no âmbito da ciberespionagem é igual a todos os nossos demais aliados.
O nosso trabalho acaba ainda por ser também, essencialmente, a avaliação da ameaça. Quando eu digo avaliação, é saber concretamente quais é que possam ser as zonas de impacto desse agente de ameaça, as suas intenções e o que é que daí poderá, entretanto, decorrer em termos de consequências. E depois, entretanto, numa última fase, é algo que é exclusivo dos serviços de informações, vem a questão da atribuição. A questão da atribuição, ou seja, quando há um ciberataque, quando nós conseguimos perceber concretamente quem foi o autor, nós elaboramos um documento para o poder político. Se depois, entretanto, há ou não uma atribuição pública, isso será outra questão. Isso aí já é uma questão de decisão política. Agora, compete-nos a nós, a Serviço de Informações, meter na mesa do decisor político um relatório nas horas mais curtas após o ciberataque de uma questão de atribuição. Referir pelo menos quem possa ter estado por trás, quais é que teriam sido as suas intenções, como é que o fez e o que é que, propriamente dito, for o impacto dessas mesmas ações. A nossa visão, propriamente dita, sobre as ciberameaças é, por assim dizer, essencialmente obter uma visão de 360 graus. Eu quando digo isto, é na medida em que ela é feita a nível de 3 layers. 3 layers, entenda-se, o layer técnico, essencialmente, em que tentamos obter ou perceber qual é que é a pegada digital do agente de ameaça, a pegada digital específica e característica daquele agente de ameaça, qual é que é a tipologia de malware que ele usa, como é que ele cria as suas infraestruturas de anonimização, como é que ele cria as suas infraestruturas de ataque. É por via de comprometimento de determinados tipos de equipamentos e fazendo assim, depois, entretanto, o uso malicioso desses equipamentos. Estamos a falar, por exemplo, desde de equipamentos domésticos a IoTs, ou, por exemplo, está a construir a sua rede de anonimização por via, por exemplo, de contratualização de serviços em ISPs. Todos os agentes de ameaça têm formas de atuar de forma diferenciada. Nós estamos a falar, essencialmente, de tentar perceber, em concreto e de forma antecipada, qual é que é a pegada digital desse agente de ameaça, a forma como ele trabalha, quais é que são as suas táticas, quais é que são as suas técnicas e procedimentos típicos e característicos desse mesmo agente de ameaça. É claro que pode sempre haver ações de falsa bandeira em que determinados agentes de ameaça mimetizam a ação de outros. E para isso entra depois, entretanto, aquilo que é a análise contextual. A análise contextual é, essencialmente, depois, entretanto, o último layer, propriamente dito, para o qual nós olhamos, que é a questão estratégica, que é a identificação das motivações e do contexto dos drivers da ameaça. Ou seja, perceber em concreto qual é que é o interesse que determinado agente de ameaça tem no ciberespaço internacional. Porquê é que ele está a vir aqui? Porquê é que ele está a vir em concreto está a avisar determinada instituição e não outra, ou conhecendo concretamente o agente de ameaça, conseguir depois, entretanto, antever, não esquecendo que a nossa missão essencialmente é de prevenção, conseguir antever quais é que serão depois, entretanto, os próximos alvos no qual esse agente de ameaça irá tentar impactar as suas ações. Posto isto, nós trabalhamos estas ameaças há tanto tempo que já nos permite, em certa medida, brincar um pouco com elas, daí de trazer aqui estas imagens. Quando nós olhamos para atores estatais, nós estamos a falar não mais do que, na realidade, serviços de informações como o nosso. Não como o meu em concreto, que nós somos um serviço de counterintelligence. O nosso trabalho é defender, o nosso trabalho é olhar para as ameaças, mas são, sim, serviços de informações ofensivos ou com caráter ofensivo. São unidades cibernéticas, sejam de serviços de informações militares, sejam de serviços de informações civis. No entanto, aquilo que eles à partida irão sempre tentar fazer serão, ou pelo menos dentro do leque daquilo que é, de uma forma mais simplificada, serão sempre conduzir ou ações de ciberespionagem, com vista à filtração de informação particularmente sensível dentro das redes adversárias, ou de ações de cibersabotagem, apesar de hoje em dia não vermos muitas outras ações de cibersabotagem além do que aquelas que têm vindo a ocorrer, por exemplo, no ciberespaço ucraniano, neste caso motivados por ordem do conflito. Aliás, na medida em que estas próprias ações dos agentes estatais, não nos podemos esquecer, são fruto daquilo que são os alinhamentos geopolíticos e o enquadramento geopolítico do momento. Mas há algo que também temos estado a observar, sobretudo na questão do espaço no espaço do ataque. Muitas vezes é a questão do espaço aliado, muitas vezes é a questão de criação de red buttons. Não é mais do que conseguir entrar nas redes, colocar todo um dispositivo que possa ser um dispositivo destrutivo, um wiper ou algo do género, que possa ser acionado
e permanecendo, de uma forma completamente silenciosa e encapuçada durante o máximo tempo possível, de forma a que será acionado em caso de escalada de hostilidades. Portanto, isto é o tipo de cibersabotagem em concreto que nós temos estado a ver, apesar de estar a ser materializado em palcos, por exemplo, em que existem conflitos abertos entre vários contendores, numa situação, por exemplo, como a nossa, em que não estamos num conflito aberto, não quer dizer que não haja também essa mesma intenção de vir a criar ações de cibersabotagem nos moldes, ou pelo menos de pré-posicionamento de preparação nos moldes, como acabei de referir. Depois, entretanto, há também a questão da desinformação. A questão da desinformação, efetivamente, é que vindo a ser levada a cabo muito por atores estatais. O que está por detrás de muitas daquelas informações, muitas vezes a maior parte das pessoas acaba por passar, porque recebe no telemóvel, acha piada e passa e faz seguir, entretanto, a cadeia, não é mais do que uma ação de desinformação que está a ser arquitetada por agentes estatais, por serviços de informações que têm essa mesma, têm também essa valência e têm essa competência e essa ordem propriamente dita para fazer. Não quer dizer que eles muitas vezes tenham propriamente dito um resultado efetivo, mas pelo menos uma coisa é certa, levanta a dúvida. E perante a reiteração constante de determinado tipo de situações, as pessoas acabam por ficar com essa dúvida mais, ou pelo menos fica no seu subconsciente. Ou então, propriamente dito, uma constituição de todos os outros, uma articulação de todos os outros. Lembrem-se, por exemplo, da questão do Hack and Leaks em períodos eleitorais. Recordem-se, é necessário fazer uma ação de ciberespionagem para retirar determinado tipo de informação, para depois, entretanto, ser disseminada no âmbito da desinformação e assim conseguir manipular, propriamente dito, aquilo que é a opinião pública em relação a um determinado ou outro candidato. Por fim, temos um crime organizado que se encontra hoje em dia a um nível propriamente dito de conhecimento e de capacidade técnica ligeiramente inferior ao dos atores estatais. Para vos dar um exemplo, não vou referir aqui a questão do ransomware, aliás o meu colega da Polícia Judiciária já o referiu, ou a questão dos backs e fraude CEO. Hoje em dia é um fenómeno que faz com que pelo menos são milhares que acabam por afetar, milhares de euros que acabam por afetar muitas das empresas portuguesas. Mas, por exemplo, se falarmos dos International Access Markets, nós, por exemplo, temos uma equipa dedicada a estar diariamente em torno da Dark Web. Aquilo que eles fazem concretamente é ver quais é que são as credenciais que tenham sido comprometidas e que se encontram à venda na Dark Web. São credenciais que posteriormente são utilizadas para acesso a vários tipos de redes, permitindo assim, por sua vez, depois entrar no ciberataque ou pelo menos a intrusão nessa mesma rede. Ou então o Crime as a Service, como o meu colega também da Polícia Judiciária já mencionou. Agora, tudo isto, na realidade, esta parte da criminalidade organizada e as outras que irei falar, representa uma menor parte daquilo que é a nossa atividade. A nossa atividade, cerca de 80%, efetivamente, concentra-se naquilo que são os atores estatais. No entanto, não podemos deixar de olhar também para estes casos, sobretudo quando eles colocam em causa aquilo que é a segurança nacional. Temos também, ainda no âmbito do cibercrime, temos vindo a assistir, o Carlos acabou também por mencionar isto há pouco, a questão da ameaça da ciberdelinquência. Estamos a falar de uma série de, muitas vezes, de jovens delinquentes, que até se conheceram muitas vezes em ambientes de gaming e que acabam por, depois, entretanto, por inicialmente fazerem pequenos ataques por gozo, mas acabaram depois, entretanto, por transitar para ações de sabotagem. Um dos exemplos que eu vos posso dar é de um grupo, por exemplo, em 2021, que começou por se conhecer em ambientes de chat de gaming e que rapidamente evoluíram para ataques de sabotagem a nível internacional. Estávamos a falar em pleno Covid, a miudagem estava fechada em casa, aliás, como todos nós, e ao nível das comunidades de gaming foram-se lançando desafios. E estes desafios, como eram desafios essencialmente destrutivos, acabaram por ter depois, entretanto, efeitos extremamente nocivos, vindo a paralisar, inclusive, uma das maiores empresas internacionais. Não vos vou estar a falar do caso em concreto, mas posso-vos dizer que todos nós fomos afetados por esse ataque. Na realidade, estamos a falar de miúdos que estavam na escola, miúdos que se encontravam à noite e que se lançavam desafios entre eles com vista a criar apenas ações disruptivas, apenas pelo belo prazer. Muitos desses chegaram, inclusive, a ter, para ter uma ideia, carteiras de criptomoeda particularmente avultadas, no entanto,
com esse dinheiro, nem sabiam tampouco o que deveriam fazer. A única coisa que compraram foram um par de ténis Nike. Aliás, eu quando ponho aqui o Nike, não é por acaso, é efetivamente com alusão a isso. Hoje em dia também temos estado a ver, muitas vezes, o cruzamento desta ciberdelinquência para o mundo físico. Esse também é um dos problemas, porque estes miúdos acabam muitas vezes, portanto, por terem ações particularmente violentas entre eles. Não podendo alongar mais no tempo. Temos depois, entretanto, passar de forma mais rápida, temos também aquilo que nós consideramos os idiotas úteis. Os idiotas úteis não são mais do que ativistas patrióticos. É um fenómeno que surge essencialmente com o início da guerra da Ucrânia, que hoje em dia tem vindo a estar muito ligado àquilo que são os grupos ativistas e que acabam por fazer ações de defacement, os chamados DDoS também, ou então, com uma maior preocupação, uma passagem para ciberataques também eles destrutivos, neste caso, embora de menor escala, contra serviços de controle industrial. Estes principais drivers da ameaça são também, não são só uma ameaça à segurança nacional, mas sim também ameaças à segurança internacional. Vejamos, não só porque, como eu referi há pouco, todos os Estados, aliás, são detentores de informação que não é sua, mas que se encontra à sua guarda, e o comprometimento dessa informação num determinado país acaba por ter um reflexo noutro país, seja porque, ao criar uma rede de anonimização, está-se a utilizar muitas vezes vários ciberespaços. E isso faz com que sejam vários ciberespaços que estejam comprometidos pelas ações destes agentes. E, claro, é necessário também terem atenção àquilo que hoje em dia são os fenómenos geopolíticos e os enquadramentos de aliança, portanto, entre os diversos Estados. Ao nível da cibersegurança, a forma como o CISA olham é algo diferente, no entanto, daquilo ao qual vocês estão habituados, ou pelo menos a maior parte das pessoas que se encontram aqui presentes nesta sala está habituado. Nós não pautamos, propriamente dito, a nossa ação por aquilo que são a questão de regulamentos e estándares ou de estratégias propriamente dito focadas nas vítimas. Aquilo que nós, com vista propriamente dita à criação de ciberresiliência, seja com patches de segurança, seja com estándares e certificações, ou supervisões regulatórias. Aquilo que é a nossa visão das ciberameaças e que acaba por ser complementar, depois, entretanto, ser complementar àquilo que é a atuação das outras entidades com quem nós somos parceiros. Não sei se já vos falaram do G4, mas não teremos a oportunidade de vir a falar, nem que seja depois, entretanto, aqui no próximo debate, que é constituído por nós, CIS, Polícia Judiciária, Centro Nacional de Cibersegurança e Comando de Ciberdefesa. Nós acabamos por estar a montante, propriamente dito. Ou seja, a montante, o que eu quero dizer com isto é que, dentro do nosso papel, aquilo que nós fazemos essencialmente é olhar para a ameaça. Concretamente é fazer a atribuição, em concreto, quando essa situação propriamente decorre, é fazer uma disrupção atempada daquilo que são as ações levadas a cabo por parte desses agentes de ameaça e, na realidade, depois é interessante também difundir cyberintelligence com vista a conseguir robustecer aquilo que é o nosso ciberespaço. E quando eu digo aqui partilha de ciberintelligence, refiro-me a essa mesma partilha de ciberintelligence com os restantes membros do G4, o CNCS, com a Polícia Judiciária e com o Comando de Ciberdefesa. É um grupo, e agora termino, é um grupo informal que foi criado em 2018, que, quando digo, de geometria variável. Dependendo das matérias, muitas vezes somos nós o centro, outras vezes a Polícia Judiciária e o centro, outras vezes nós a Polícia Judiciária e o centro, outras vezes nós o Centro de Ciberdefesa, ou o Comando, aliás, de Ciberdefesa. Portanto, há aqui toda uma geometria variável em função da ameaça que se encontra presente no momento. E é informal e tem funcionado muitíssimo bem. Temos reuniões regulares, muitas vezes até mais do que aquelas que gostaríamos, porque na realidade é mau sinal. É sinal de que, se por um lado é sinal que as coisas correm bem entre nós, é mau sinal, porque quer dizer, de facto, o nosso grau de ameaça ao qual nós estamos sujeitos está cada vez mais elevado. Com isto termino. Tenho a pedir desculpa que ultrapassei em 5 minutos o meu tempo e estarei depois, entretanto, aqui para poder falar convosco um pouco mais tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Falta uma apresentação antes de seguirmos para o debate. Vamos, por isso, agora ouvir Pedro Mendonça, coordenador do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança.
Bem, boa tarde, é um gosto estar aqui. Cumprimento os meus colegas, salvo seja, de painel, mas sobretudo cumprimento os presentes. O objetivo da minha apresentação é falar um bocadinho do que é isso, um incidente de cibersegurança, que é o núcleo a partir do qual o Centro Nacional de Cibersegurança trabalha em termos da identificação de ameaças e de caracterização do panorama de ameaças no ciberespaço nacional. Vou dar alguns dados sobre a evolução desses incidentes, vou destacar alguns que nos parecem particularmente relevantes e depois vou articular com aquilo que podemos chamar vulnerabilidades sociotécnicas, ou seja, o incidente de cibersegurança e as ameaças associadas a um incidente de cibersegurança estão sempre correlacionadas com um contexto que é mais ou menos vulnerável. Isso é importante de considerar quando procuramos mitigar os riscos e capacitar a sociedade. E esse é um dos objetivos do Centro Nacional de Cibersegurança. Vou usar, sobretudo, dados do CERT.pt, a equipa de resposta a incidentes nacional, que trabalha dentro do Centro Nacional de Cibersegurança, e também dados do Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança. Então, o que é isso de um incidente de... Talvez isto seja um incidente de cibersegurança? Já sei, claro, é o verde, evidentemente. O que é isto de um incidente de cibersegurança, não é? Pode não ser fácil de perceber, não é? Não é certamente um pássaro, não é certamente um avião e também não é certamente um super-homem. Muitas vezes é um crime, não é? Grande parte das vezes pode dizer-se é um crime, mas pode não ser um crime. Por exemplo, um acidente natural, um desastre natural. Não é? À partida, pode não estar correlacionado ou não estará correlacionado com um crime, pois pode ter crimes associados, imagino, mas também não é essa a minha especialidade. Muitas vezes é intencional, mas pode não ser intencional, pode ser um erro humano. O tal desastre, evidentemente, também não será intencional. E muitas vezes tem causa humana, mas também pode não ter causa humana pelas razões que expliquei anteriormente. Olhando para as definições, elas são chatas, mas ajudam-nos a enquadrar a forma como entendemos esta realidade e a taxonomia da Rede Nacional de Research, que faz parte do Centro Nacional de Cibersegurança, indiretamente a equipa de resposta a incidentes, o CERT.pt, faz parte da Rede Nacional de Research. Um incidente de cibersegurança é um evento adverso nas redes e nos sistemas de informação. Não é? Portanto, reparem, é um evento adverso e, portanto, pode ter associadas diversas causas possíveis. O nosso Decreto-Lei 65 de 2021 identifica até 4 causas possíveis e nem todas são maliciosas, nem todas são humanas. Não é? E, portanto, nós, e isto parece-me muito importante, devemos entender a segurança do ciberespaço desse ponto de vista holístico. Não é? E por isso é que o Centro Nacional de Cibersegurança se preocupa em capacitar as organizações de diversas maneiras. Os incidentes depois podem ter diversos níveis de impacto. Há incidentes com impactos irrelevantes e há incidentes com impacto muito relevante. Isso é fundamental. Portanto, eu diria, obviamente, que o apagão de 28 de abril de 2025 teve associados incidentes de cibersegurança, nomeadamente, por exemplo, que incidente de cibersegurança é que pode estar associado a um apagão como o dia 28? Alguém é capaz de arriscar? Indisponibilidade, evidentemente. Houve uma indisponibilidade e, portanto, isso, de alguma forma, é um incidente. E nós devemos também, no âmbito da cibersegurança, procurar evitar este tipo de incidentes, entre outros. Mas, claro, o ransomware, o phishing, o DDoS, são incidentes e são incidentes particularmente relevantes. E esses, evidentemente, estão sob o nosso foco. Os relatórios do Observatório de Cibersegurança, por exemplo, focam-se muito nesses tipos de incidentes. Eles têm particular relevância porque são muito dinâmicos, não é? E obedecem a muito mais variáveis, eu diria, porque são variáveis sociais, são variáveis geopolíticas, por exemplo. E, portanto, nós, quando olhamos para a cibersegurança, isto é um lugar comum, já estamos todos fartos de ouvir dizer isso, evidentemente, não podemos olhar apenas para a informática, embora isso seja fundamental. Temos que olhar para todas as outras dimensões. E isso mostra bem isso. Olhemos então para os incidentes de cibersegurança registados pela equipa de resposta a incidentes, o CERT.pt, ao longo dos últimos anos.
e temos aqui uma subida que eu já vou explicar. Mas em todo o caso, temos uma subida constante ao longo dos anos no número de incidentes e em 2024 tivemos uma subida de 36%, descontando o quê? Descontando uma maior visibilidade que nós adquirimos sobre o ciberespaço, ou seja, através de mecanismos de recolha automatizada, nós conseguimos agora ter uma maior visibilidade sobre o ciberespaço e, portanto, o número de incidentes aumentou por essa via. Claro que para fazermos uma comparação com anos anteriores, temos que dar esse desconto, pelo menos para já. Quando tivermos uma série maior com esta maior capacidade de recolha, podemos fazer uma comparação mais justa com este número elevado que temos em 2024 de 11.163. Mas olhamos agora para o 2.758, que já é por si só preocupante. Porque reparem, em 2024 nós não tivemos uma pandemia. E a pandemia foi um dos fatores que fez aumentar mais drasticamente o número de incidentes. Muitos deles ligados ao fator humano, portanto, incidentes oportunistas ligados ao cibercrime, não é? Muitos deles. A guerra na Ucrânia, evidentemente, também vem aqui trazer novas características aos incidentes, mas aí, claro, que foi muito bem explicado anteriormente, e claro, nós não procuramos, e é interessante compararmos estas diferentes perspectivas, porque nós não procuramos propriamente fazer investigação criminal e também não fazemos uma análise na perspectiva que foi apresentada pelo SIS. Em termos de tendências, verificamos que o último trimestre do ano é normalmente o trimestre que tem mais incidentes registados. Temos ali uma exceção, que é 2022, mas que curiosamente resulta de em 2023 ter outra vez sido no último trimestre que houve muitos incidentes e há uma espécie de continuidade para o primeiro trimestre do ano seguinte. Porquê? Eu gostava de saber melhor porquê, sinceramente. Eventualmente poderá estar ligado às festas, ao fim do verão e, portanto, ao início da atividade profissional e depois ao Natal, o que leva a um aumento da atividade económica e muitas vezes este tipo de incidentes pode estar ligado também ao aumento da atividade económica. O crime, etc., pode favorecer este tipo pode ser favorecido pela atividade económica. Em termos de tipologias, o que nós verificamos também de ano para ano é a importância do fator humano. Isto verifica-se. Não é simplesmente uma coisa que nós andamos para aqui a dizer baseados em percepções. Não, verifica-se. O fator humano é muito importante nos incidentes verificados. O phishing e a engenharia social, embora o phishing seja uma espécie de engenharia social, mas aqui nós chamamos de engenharia social, segundo a taxonomia do Centro de Porto PT, formas de manipulação um bocadinho mais elaboradas do que o phishing, por exemplo, telefonemas, outro tipo de burlas, a SEO fraud, por exemplo, ou o comprometimento de e-mail empresarial também cai aqui na engenharia social. Atenção que o facto de termos tido maior visibilidade sobre o ciberespaço fez com que o malware aumentasse muito. E esse é um dado muitíssimo relevante. Aqui não está espelhado pela razão metodológica que eu expliquei anteriormente. Mas é normal que haja muito malware. O malware muitas vezes também está associado a atos de phishing ou de engenharia social. Não é? Muitas vezes o ataque de phishing conduz à instalação de malware, por exemplo. Também não é justo olharmos para os incidentes de uma forma isolada. Não é? Eles muitas vezes estão interligados entre si, com técnicas variadas que conduzem a um fim, que normalmente é a recolha de informação, um dolo monetário, o que seja. Uma outra mensagem, além de que o fator humano é muito importante, é de que a quantidade não é tudo. O impacto é muito importante para nós percebermos a relevância de um incidente. E reparem, o ransomware tem vindo a diminuir em número de registros. E isto é uma tendência internacional, não é só em Portugal. Contudo, no ano em que diminuiu de 54 para 35, tivemos um incidente que afetou a AMA, muito relevante. Portanto, temos de ter cuidado quando olhamos para os incidentes apenas do ponto de vista da quantidade. Temos que perceber o impacto, quer na disponibilidade, quer, por exemplo, ao nível monetário e na capacidade de continuação do negócio, entre aspas, das organizações. Olhemos então aqui para alguns tipos que nos parecem relevantes nos últimos anos e, em particular, no último ano. Continuamos a ter
casos relevantes de comprometimento de e-mail empresarial. Vulgo CEO fraud. Diria que CEO fraud não é a melhor expressão porque nem todos passam por um CEO. Mas este caso continua a acontecer, apesar de hoje já termos o nome do destinatário do IBAN identificado corretamente quando fazemos uma transferência bancária. Portanto, ainda há pessoas que enviam ou fazem uma transferência bancária para um IBAN errado sem reparar que o nome está errado. Como é que isto acontece? Portanto, temos vários modos operandi, mas normalmente o alvo é uma empresa que é um cliente, mas o atacante faz passar pelo fornecedor, não é? Pedindo para alterar o IBAN relativamente ao pagamento da próxima fatura. Isto depois pode acontecer de diversas formas. Pode haver um comprometimento do e-mail do fornecedor e depois o envio do e-mail através do e-mail efetivo do fornecedor. Pode haver uma personificação do domínio do e-mail do fornecedor e então esse pedido é feito. E depois temos outras variantes que passam pela personificação do CEO da empresa, personificação do empregado que pede para que a transferência do próximo salário seja feita para um novo IBAN. Resumindo, normalmente resulta na mudança do IBAN e a aceitação dessa mudança precipitada, sem dupla verificação, sem nenhum mecanismo de verificação do destinatário, e o pagamento é feito e são milhares de euros que se perdem, não é? Isto continua a acontecer apesar de, e falou o Banco de Portugal anteriormente, não é? Apesar de hoje em dia essa boa prática ter sido aplicada por defeito. É bom aplicarmos boas práticas por defeito, outras têm que ser as pessoas a aplicar. O ransomware continua também, obviamente, a ser muito importante, como eu disse, e eu gostava de destacar aqui um aspecto. Olhamos para o ransomware e pensamos, bem, isto é uma coisa altamente sofisticada do ponto de vista técnico, e evidentemente que é, mas muitas vezes começa com o comprometimento de um e-mail, com a partilha de uma credencial, e portanto houve uma pessoa envolvida ali a passar a informação que não devia ter passado. Por exemplo, o Akira, que é um ransomware que tem sido bastante relevante, muitas das vezes começa com o comprometimento de credenciais usadas a VPNs ou a acessos remotos. Evidentemente que o ransomware também ocorre pela exploração de vulnerabilidades, etc. Mas reparem, até aqui o fator humano tem muita relevância. O terceiro caso que eu gostava de destacar são os infostealers, também já foram referidos anteriormente e de facto são muito importantes. O infostealer é um malware que instalado recolhe informação desde credenciais, imagens que sejam gravadas através da câmara de vídeo e portanto são terríveis. São terríveis porque as nossas boas práticas relativamente ao comprometimento de contas, relativamente às credenciais, são postas em causa pelo infostealer, não é só porque eu mudo password ou porque tenho uma password muito forte que ele não consegue recolher essa password, evidentemente. Curiosamente, também o infostealer, muitas das vezes, tenho aqui um exemplo do agent Tesla, que foi particularmente relevante no ano passado, começa também com ataques de phishing, nomeadamente spear phishing, portanto um phishing dirigido, com uma personificação muito bem feita, em que o atacante conhece o destinatário e utiliza a informação sobre esse destinatário para fazê-lo clicar no anexo ou no link através do qual é instalado o infostealer. Claro que ele pode também ser instalado através de malware, de malvertising, portanto publicidade maliciosa ou através de websites maliciosos. Eu já estou quase a chegar ao fim do meu tempo. Vou-vos apresentar aqui agora outros dados relativamente à percepção de risco que os profissionais de cibersegurança têm e depois a tal questão das vulnerabilidades sociotécnicas que eu referi anteriormente. Nós, no Observatório de Cibersegurança, fazemos um inquérito anual a profissionais de cibersegurança sobre a percepção de risco. E os dados são, de certa maneira, preocupantes. Porquê? Porque, embora em geral se pense que o país está mais capacitado, a percepção de que o risco está a aumentar todos os anos, o risco de sofrer um incidente de cibersegurança também mantém-se elevado. Portanto, as pessoas percebem que há mais capacidade, mas acham que o risco continua a aumentar. Ou seja, o contexto é dinâmico e veloz e nós estamos atrás dele eventualmente. Ou pelo menos estamos a tentar apanhá-lo. 92% dos inquiridos acharam que este risco era elevado em 2024, 90% considerou que em 2025 também seria elevado e, atenção, 95% destes consideraram que o contexto geopolítico era relevante para esta percepção. Um dado particularmente interessante no que diz respeito à comparação entre a administração pública e os operadores de serviços essenciais e infraestruturas críticas, embora algumas também possam ser administração pública, mas façamos essa distinção agora. Na administração pública considera-se que o ciberespaço não está
assim tão mais capacitado como outros atores consideram. Não é? Portanto, há uma percepção na administração pública de que é preciso fazer mais. Mais na administração pública do que noutros setores. Olhemos então para com o que é que estas ameaças ou estes incidentes, estes eventos adversos, se correlacionam em termos de vulnerabilidades sociotécnicas. Sabemos que há vulnerabilidades técnicas que são identificadas, partilhadas, que devem ser corrigidas através de atualizações, os CVEs, não é? Mas há vulnerabilidades que podemos chamar sociotécnicas, que são ligadas ao comportamento, a formas de organização, etc., e que estão presentes nas análises de risco. E, portanto, isto remete para capacidades. Eu vou só destacar 3 ou 4 e termino. A superfície de ataque é cada vez maior. Em Portugal, há mais gente a usar redes sociais, há mais gente a usar e-mails, há mais gente a usar videochamadas, há mais gente a usar mensagens instantâneas do que a média da União Europeia. A intensidade digital das empresas, até como foi dito pelo engenheiro Lino no início desta conferência, também é maior em Portugal do que a média europeia. Portanto, parece uma coisa boa, e é uma coisa boa. Mas atenção, a ameaça também também usa essa vantagem nossa, não é? E pode usá-la de uma forma negativa para todos nós. Ao nível dos recursos humanos, temos um problema de recursos humanos e os dados mostram isso, não é apenas uma percepção. As empresas em Portugal têm mais dificuldade em contratar do que a média da União Europeia na área da cibersegurança. E na administração pública, mais uma vez, existe uma elevada necessidade de profissionais, também tem a ver com a forma como a administração pública contrata e consegue contratar e como é difícil competir com o privado nessa matéria. Portanto, os recursos humanos aqui são um fator muito importante. E eu destacaria uma boa prática que também é uma vulnerabilidade. Na administração pública, apenas metade dos organismos aplicam o múltiplo fator de autenticação. E como sabem, o múltiplo fator de autenticação resolve muitos problemas. Não é? Por exemplo, o InfoStealer ajuda a proteger o InfoStealer, convém que seja noutro dispositivo, não é? Quer dizer que o segundo fator vá para o outro dispositivo e não caia no mesmo, não é? Digamos assim. Quase a terminar, eu acho que nós temos feito um caminho muito bom em termos de sensibilização, e aqui defendo também o departamento que coordeno, mas em todo o caso, os dados mostram, e são dados que também nós produzimos, mostram que podemos fazer mais em termos dos meios de massa. Televisão, rádio, não é? Podemos chegar a mais pessoas. E outra coisa que nós identificamos, mas aí nos organismos que fazem ações de sensibilização em geral, há pouca análise do impacto das ações de sensibilização. Nós não sabemos exatamente se elas resultam, e se não resultam, porque é que não resultam? Não basta lançar campanhas cegas e esperar que a magia aconteça. É preciso perceber se está a resultar, e se não estiver a resultar é preciso agir em conformidade. E, portanto, terminando, é preciso, dizemos nós, uma visão holística da cibersegurança, para lá da culpabilidade, para lá da intencionalidade, mas também, obviamente, no âmbito da culpabilidade e da intencionalidade. Os incidentes são cada vez mais sofisticados, também é um lugar comum, infelizmente. O fator humano também é muito importante, mas eu diria, e essa é a mensagem mais importante, mais do que a quantidade, importa considerar o impacto. Por fim, capacitação humana a 2 níveis. Especialistas, para ajudar a proteger do ransomware, para ajudar a proteger os InfoStealers, portanto, uma formação em profundidade, mas também uma formação transversal, com menor profundidade, mas que combata a falta de ciberhigiene. E aí estamos a combater o phishing e a porta de entrada de grande parte dos incidentes que parecem muito técnicos, e são também muito técnicos, mas têm um início humano e impactos na sociedade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Pedro Mendonça. Diria que pode já tomar aqui este lugar e convido então os outros 2 convidados que já tiveram a oportunidade de fazer a sua apresentação há pouco para se juntarem novamente a palco para uma conversa que não será muito longa, mas creio que as apresentações foram também já suficientemente esclarecedoras. O Pedro Mendonça referia que importa fazer um trabalho de chegar a ainda mais pessoas e, neste caso, a comunicação social pode ter um papel relevante. A comunicação social dá sempre atenção quando
Em causa estão operações de grande dimensão e por isso, se me permite, eu vou já pegar neste gancho de atualidade que eu acho que nos dá aqui um bom pretexto para lançarmos aqui no debate, porque a PJ anunciou há pouco que deteve 5 pessoas são suspeitos de terem desviado centenas de milhares de euros em prestações sociais, terão acedido de forma ilegal às contas de vários pensionistas na Segurança Social e alteravam nessa plataforma as contas de destino. Estão identificadas pelo menos 500 vítimas. Como é que se chega a estes suspeitos, tendo em conta que estas são investigações muito delicadas, porque não há testemunhas e muitas vezes as únicas coisas que existem são dados informáticos? É um processo complexo e muito difícil, acredito eu. Bom, antes de mais, obrigado pela questão. Aproveitar o facto de, numa plateia destas, poder, de facto, confirmar o que hoje fizemos, a detenção de 45 indivíduos que praticavam a alteração em termos muito práticos, a alteração do NIB para receber as pensões da Segurança Social. Esta investigação foi um pouco diferenciada porque nós não tínhamos, ou não temos ainda, embora não desprezemos essa linha de investigação, notícia do ataque à Segurança Social. Mas isto vem, de alguma forma, dar ênfase àquilo que normalmente refiro, que é o distanciamento cada vez maior entre o momento do ataque e a produção de efeitos. E é um pouco isto que, se calhar, neste caso, e eu digo se calhar porque não podemos desprezar essa linha de investigação, percepcionar até que ponto e de que forma é que estes indivíduos tinham acesso à plataforma da Segurança Social, que lhes permitia, com o username e password, alterar o NIB para onde era feita a transferência da pensão. Não desprezamos, naturalmente, a questão da informação interna, que possa ser também vazada por colaboradores. No entanto, também não podemos desprezar a possibilidade de serem as próprias vítimas a fornecer estes dados na interação que fazem com a plataforma. Por isso, a parte tecnológica associada a este tipo de crime, ela tem que estar presente, mas revela também a grande fragilidade que o elo humano aqui representa no uso destas novas facilidades, neste caso a recepção do ordenado, a recepção da pensão. É muito incipiente ainda falar do que está subjacente à investigação. O que detectamos, e foram estes os indivíduos, são as chamadas money mules que se disponibilizaram a receber nas suas contas a pensão de outros, forneceram por isso o NIB. Temos um nível de angariadores e temos também, e estamos a chegar lá precisamente aos autores de nível técnico que possam ter colaborado num ataque ou, como eu referi até na apresentação, pudessem ter adquirido este tipo de dados na Dark Web ou no contacto direto com os autores do ataque, se for o caso. E em causa podem estar crimes de burla informática, falsidade Estamos informática? Estamos a falar de burla informática, acesso ilegítimo e também associação criminosa, porque estamos a falar de 8 grupos distintos que atuaram num determinado tempo, mas cuja ligação entre grupos era evidente e havia, portanto, subgrupos. É o típico deste tipo de grupos criminosos, é que os chamados angariadores de money mules sejam eles a organizar-se e a criar estes nichos, estes subgrupos de atuação criminosa. 45 títulos e não 5, como disse erradamente no início, fica também feita essa correção. Saulo Carapinha, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, num relatório conhecido nem há um mês, disse que em 2024 se verificou, e estou a citar, um aumento da ameaça representada pelo cibercrime, pela ciberespionagem e por ciberataques concretizados por
entidades inorgânicas. O Pedro Mendonça teve a oportunidade de nos mostrar alguns números que mostram também esta tendência de crescimento. Esta tendência de crescimento é também acompanhada pela sofisticação das ameaças? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, não só pelo momento. Eu peço desculpa, creio que não estamos a ouvir. Vamos só arranjar um microfone de mão para ter a certeza que as pessoas que estão lá ao fundo conseguem ouvir nas melhores condições, porque a sala ainda é um pouco ampla e por isso assim será mais fácil. Já está? Ok, já está para ouvir. Já está. Mas por margem das dúvidas é melhor usarmos este porque assim temos a certeza que funciona na perfeição. Sim, sem dúvida. Temos vindo a registrar um incremento a vários níveis, não só no nível de ameaças estatais. Aí, sem dúvida, tem estado a ser cada vez mais ataques furtivos, ataques de longa duração, que se devem essencialmente também ao que é o nosso quadro geopolítico do momento. Não nos podemos esquecer que Portugal faz parte de uma série de alianças como referi inclusive ao longo da minha intervenção, muita dessa informação que circula pelo ciberespaço nacional, que se encontra à guarda de algumas entidades nacionais, não é informação propriamente dita só nacional ou produzida nacionalmente. É também informação que pode vir a ser obtida informação de outra, informação extremamente valiosa que pode ser obtida também em Portugal. Portanto, aqui estamos a falar também daquilo que é e que não está também dissociado, muitas vezes é a falta de cultura de segurança, inclusive das nossas organizações, inclusive organizações da administração pública e não só. Por outro lado, ao nível do cibercrime, exatamente a mesma coisa, portanto, estamos também a observar um incremento das atividades dos agentes de ameaça. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que aquilo que nós chamamos a revolução industrial do cibercrime, que se deu num momento concreto em que todos fomos levados a ir para casa, no âmbito do Covid-19, em que as empresas tiveram que reagir em cima do momento, de forma a pôr os trabalhadores em teletrabalho. Ao colocar em teletrabalho, portanto, deram-lhes máquinas, muitas vezes não se encontravam máquinas propriamente preparadas para poderem, ou nas melhores condições de segurança para poderem atuar a partir de casa, em teletrabalho, e com outra particularidade é que essas mesmas máquinas passaram a ser a máquina da família. Era uma máquina, eu digo a máquina da família, ou seja, passou a ser o computador em que os miúdos vinham até à escola, em que se descarregavam publicações pirata, em que se viam filmes pirata e por aí fora. Portanto, estamos a falar de quando sejam vetores propriamente dito, dos quais é possível incorporar com alguma facilidade infostealers ou outro tipo de malware, que depois, entretanto, permitiu que houvesse, a partir desse momento, um boom exponencial, ou pelo menos que se tenha verificado um boom exponencial no âmbito do cibercrime. Não só do cibercrime propriamente dito altamente organizado, até porque esse próprio cibercrime também acabou por estar, ele próprio também arredado das ruas, obrigando-a para manter a sua atividade, a migrar também para aquilo que era o ciberespaço, mas também, e aliás em função do exemplo até que dei, de muitas comunidades de gaming ao nível da ciberdelinquência que acabaram por depois, entretanto, vir a deflagrar com uma série de outros ataques. No âmbito do ativismo, neste momento também temos estado a observar um incremento, em certa medida, um incremento da ameaça, na medida em que, pelo seu impacto, não pela questão do DDoS, não pela questão do defacement, que na realidade, quer dizer, chateiam, mas muitas vezes não passam mais do que, propriamente dito, uma disrupção tão curta que apenas permite haver um snapshot de imagem, de indisponibilidade, para depois, entretanto, ser reivindicado como um grande ciberataque. Mas a nossa própria comunicação social, que muitas vezes não conhece os meandros concretos da cibersegurança, acaba por empolar ela própria a muitos desses ataques como sendo algo de extremamente gravoso, quando na realidade não é. Estamos a falar apenas de um downtime particularmente mínimo, mas que tem depois, entretanto, um grande impacto ao nível da comunicação social, levando-o a crer que de facto houve um grande ciberataque e que acaba por ter depois, entretanto, uma consequência ao nível da confiança dos cidadãos nas próprias instituições, mas que na realidade não é de todo, ou melhor, não tem de facto o impacto que supostamente está a ser veiculado pela comunicação social. Mas eu aqui gostaria essencialmente de deixar não só o ponto essencialmente na questão dos atores estatais. É esse, sem dúvida, fruto das tensões geopolíticas. Nós estamos a observar cada vez mais um incremento, seja ao nível da sofisticação, seja ao nível da reiteração de ciberataques.
Isso sim, sem dúvida. Pedro Mendonça, na apresentação, referiu que, por norma, nos últimos anos, o último trimestre tem sido o período durante o qual tem havido um maior registro de incidentes, com exceção de um ano, não fixei exatamente, creio que foi 2022. Alguma explicação lógica que ajude a explicar o porquê disto ter estado a acontecer ao longo dos últimos anos? Às vezes parece que há correlação entre eventos, mas isso não significa necessariamente uma relação de causa e efeito. Como eu referi na apresentação, eu creio que no último trimestre temos um crescimento de um determinado tipo de atividade económica depois do verão e aproximação das festas, que eventualmente promove ataques ligados à manipulação de indivíduos no âmbito de compras e outros ligados à atividade económica, que eventualmente aqui possam ajudar a explicar a situação. Eventualmente alguns criminosos também tiram férias, não sei, e depois voltam de férias. Claro que o cibercrime, e não só, é global e, portanto, o verão também vai variando pelo planeta e, portanto, essa também pode não ser uma explicação. Mas isso conduz-me a também referir o seguinte: uma das maiores dificuldades é, de facto, a da atribuição ou a imputação e do estabelecer de uma correlação entre incidentes e dinâmicas que os provocam, não é? Nós conseguimos, evidentemente, identificar movimentos sociais ou situações políticas e depois atores, e a cooperação aqui entre as organizações é fundamental, não é? Entre o CNCS, o CISO, a PJ e a Defesa, precisamente para, na conjugação das perspectivas, nós conseguirmos estabelecer com maior segurança uma correlação entre incidentes e as suas causas. Mas devo dizer que mais vezes, nomeadamente nos média, mas também, se calhar, às vezes entre os profissionais, mais vezes nos precipitamos a identificar causas do que a identificá-las corretamente, tenho a impressão, muitas vezes. Portanto, é preciso mais... A mensagem é, mais vale às vezes ter cuidado na identificação da causa, até porque, em alguns dos casos, podemos até mitigar os seus efeitos por outras vias, não é? São informações sensíveis que também muitas vezes requerem explicações. É isto também que o Carlos Cabreiro vai ter a oportunidade de fazer esta tarde, também daqui a pouco, na sede Nacional da Polícia Judiciária. Por isso, terminamos este painel. Meus senhores, muito obrigado pelo vosso contributo. Um aplauso. Terminamos então este painel. É agora a altura de fazermos um intervalo. Vamos estar de regresso daqui a pouco. Até já.